Esse foi um áudio que chegou de uma escola e chegou bem complicado. Ele tem um ruído constante e a criança fala muito devagar, com muitos intervalos de silêncio. Mas por enquanto, vamos ver só o ruído. Criando juntos episódio de hoje a poluição do ar. Para a gente visualizar melhor esse ruído, eu vou escolher o modo de visualização de espectro de frequência. Então eu vou habilitar ele aqui nesse botãozinho, e aí você vai ver esse granulado vermelho, essa textura, né, essa maçaroca. Eu vou dar um zoom aqui para você ver melhor. É justamente essa textura que representa o ruído. Vou dar um play aqui. Você sabia que Além disso, tem umas pancadas aqui, ó. de hoje Esse ruído está bem representado com essas colunas aqui, ó, essas faixas verticais. Isso daí é o ruído da pancada. Bom, então agora vamos ver como eliminar esses ruídos e essas pancadas. É mais simples do que você deve estar pensando. Para tirar esse ruído, tem dois caminhos. Primeiro, eu vou te mostrar um que é mais simples, mas pode não ser tão eficiente. Então você vai lá em Effects, aí vai descendo até Noise Reduction, ou Restoration, gostou da pronúncia? E vai até o Denoise. Essa é a ferramenta. Bom, clica aí e vai abrir essa caixinha que tem esse slider para você definir a intensidade da redução do ruído e esse outro aqui para você dar um ganho no seu áudio. Porque quando você faz a redução do ruído, pode ser que tenha uma perda nele como um todo. E aí, antes de você aplicar esse efeito, você pode ouvir um preview aqui, com esse botãozinho aqui verde, que indica que ele está ligado, para você ouvir esse preview com o efeito. Tá, mas antes eu vou botar aqui uma redução de 50% desse ruído. criando juntos episódio. Agora, é muito importante aqui que você não exagere nessa redução do ruído, né? Então a recomendação aqui é você ir com calma, porque se você for muito perto do 100 aqui, vai acabar alterando as características naturais da voz da criança. Aí fica ruim. Então eu vou botar 40 aqui. De hoje a Então eu te peço agora que preste atenção nessa textura aqui, que é o ruído. Eu vou aplicar essa redução de 40%, clico aqui em Apply, e aí está. Eu acho que a ferramenta fez um bom trabalho nesse caso aqui. ar. Você sabia que o grande número Legal, eu vou dar um Ctrl Z para a gente comparar. de veículos que circulam nas Eu não sei se você consegue perceber, mas tem uma diferença perceptível na redução do ruído. Bom, então agora que eu dei o Ctrl Z e voltei para o original do áudio, eu vou te mostrar a segunda maneira de reduzir esse ruído. A primeira coisa é selecionar uma parte desse áudio que tenha só ruído, sem a voz da criança. criando Esse início está ótimo. Então eu seleciono esse trecho, clico com o botão direito do mouse e vou até a opção Capture Noise Print. Ou seja, eu estou capturando uma impressão desse ruído. Então aí é só clicar nesse cara, daí vem uma caixinha avisando que essa seleção vai ser utilizada no efeito de redução de ruído, quando você for usar o efeito. Então aquela impressão fica guardada na memória, e aí você pode selecionar o áudio todo, porque ele todo está com ruído nesse caso, né? É porque às vezes acontece desse ruído tá só em um trechinho do áudio. Às vezes é uma gravação de uma outra criança, então isso acontece muito na verdade. Mas aqui no caso é o áudio inteiro mesmo. Então a gente vai lá em Effects de novo, Noise Reduction, e aí em Noise Reduction Process. Não o Capture, você já fez isso. Agora eu vou aplicar o efeito. Então eu clico ali, abre essa caixa com esses gráficos estranhos aí, e baseado naquela impressão do ruído, eu vou fazer a redução nesse slider aqui, igualzinho aquele Denoise da outra ferramenta. Então eu vou deixar em 40 também,
Esse slider aqui embaixo eu deixo em 20, às vezes 16, entre 10 e 20. Mas você pode ir testando também e fazer o preview aí. Você vai testando como vai ficar o áudio. Criando juntos e Tá? E aqui você também tem que ter cuidado para não exagerar, quer ver? episódio de hoje. Tá vendo? Tira bastante ruído, só que a voz da criança fica muito alterada. Parece que ela tá falando dentro de uma caixa. Então, eu vou voltar lá pro 40, na verdade eu vou botar 30, porque esse efeito ele é mais forte que o denoise, ele é mais eficiente que o denoise. A poluição. Tá, eu acho que dá para aumentar um pouquinho, vou botar aqui 35. Porque é importante você saber que existe uma tolerância para esse ruído. Você não precisa eliminar tudo completamente, só estabelecer um limite aceitável. Do ar. Então agora é só aplicar esse botão. Ah, isso aqui fica desabilitado, porque se eu deixar aqui marcado, ele vai deixar só o ruído, ou seja, ele vai preservar o ruído e tirar a voz. Isso é bom para você identificar o que ele está eliminando de ruído, que é exatamente isso que a gente está ouvindo aqui. Nota que tem um pouquinho da voz da criança aí que ele está identificando como ruído também, então tem que tomar cuidado com isso. Então se você colocar uma redução lá no 100, olha só quanta voz da criança ele vai entender como ruído. Por aí você pode ver o porquê você não pode exagerar na redução desse ruído. Justamente para preservar a voz da criança. Ok, vou deixar esses parâmetros aqui e vou aplicar. Epa, alguma coisa deu errado. Eu deixei marcada aquela opção de deixar o ruído ao invés de eliminar. Vou dar um Ctrl Z e vou repetir o processo todinho. Capturar o Noise Print, selecionar o áudio todo, ir lá em Noise Reduction, e aí agora sim desabilitar essa opção aqui. Agora vai dar certo. Beleza, prontinho. Vamos ouvir? Criando juntos. Episódio de... Maravilha. Agora a gente vai tirar essas pancadas aqui, que são essas colunas, né? De hoje. E elas são bem altas. E aí eu vou dar um zoom nessa área aqui, eu posso girar a rodinha do mouse aqui, com o mouse aqui nessa área, nessa região, ou eu posso arrastar essa alça da visualização também. O ideal é chegar bem perto aqui de onde está o problema. Bem fácil de enxergar pelo espectro de frequência. Nessa visualização você já não consegue identificar, você vê que tem um nível maior ali de volume, mas não o ruído exatamente. Já aqui você consegue. E está pegando várias frequências, as altas aqui, as médias, e aqui são as baixas, ele não está muito presente. Bom, eu quero selecionar só essa área que o ruído aparece. Então eu vou utilizar essa ferramenta aqui de seleção. A ferramenta que eu estava usando era essa outra aqui, uma seleção de tempo, na verdade. Mas como eu quero selecionar uma área específica, eu vou utilizar essa marquee. Então eu vou selecionar essa região aqui do ruído, não vou pegar tudo não. Ainda assim é capaz de ter um pouquinho da voz da criança nessas frequências aí. Agora é bem simples, eu vou clicar nessa área com o botão direito do mouse e vou lá em Auto Hue Selection, que aqui ele vai tentar resolver o problema automaticamente. Mas eu posso utilizar o atalho também, aqui no Mac é Command U, no Windows deve ser Ctrl U. Então eu vou clicar aqui, bem satisfatório. Ele eliminou só a pancada e deixou a voz. Agora eu vou eliminar o restante dessa pancada aqui, que está aqui bem nas frequências médias. Atravessando essa seleção que eu fiz aqui, ó, tá bem a voz da criança. São esses traços amarelos aqui. Só para você entender essa tela, a voz da criança oscila ali entre 700 e 400 Hz. E tá tudo misturado com o ruído da pancada ali. Então eu vou tentar eliminar isso aqui com o Auto Hue Selection também. Não foi totalmente como eu esperava. Mas diminuiu um pouquinho. Eu também posso selecionar aqui regiões mais específicas.
e vou passando esse filtro aqui, o Auto Heal. Se você achar que não mudou nada, você ainda pode reduzir o volume desse trecho, desse pedaço selecionado, na mão ali, na marra. Então eu tirei uns 4, 5 decibéis ali. Tirou a pancada completamente. Essa outra pancada aqui é mais fácil ainda, porque não tem nem voz aqui no meio. Bom, como a voz da criança, que são esses traços aqui, não estão dentro da seleção, aí fica bem mais fácil. Só aplicar o Auto Heal Selection em tudo, na seleção inteira. Se sobrar um pouco de ruído, eu posso passar o Auto Heal Selection de novo. Se ele for insistente e não quiser sair, eu vou aqui no volume. Só que agora também tem uma coisa. Como essa pancada estava num momento em que a criança não fala, eu simplesmente poderia selecionar aqui na seleção de tempo e deletar no teclado. Pronto, tirei o ruído. Mais fácil, né? Vamos continuar, vamos para essa terceira pancada. Dessa vez eu vou selecionar tudo logo. Vamos ver o que acontece. E aqui a voz da criança está misturada com ruído. Mas vamos tentar. Bom, parece que deu certo. Ele soube separar o ruído da voz da criança. Legal. Então tá aí a forma de tirar essas pancadas. Isso é muito bom também para tirar aqueles puffs, que é quando o vento da boca bate no microfone. Isso sempre deixa um ruído aqui nessas frequências mais baixas. Mesma coisa, Auto Heal Selection. Esse ruído aqui eu já não preciso usar o Auto Heal Selection, porque é um intervalo entre as falas. Então eu uso a seleção de tempo, seleciono esse cara e deleto no teclado. Bom, tirar o ruído e as pancadas do áudio é basicamente isso. Agora esse áudio é um pouquinho mais complicado, porque existe um outro problema nele, que é a maneira como a criança fala. Criando juntos episódio de ouvir a poluição do ar. Então a gente vai dar uma melhorada nessa questão, mas só no outro vídeo, no vídeo 6, tá ok? Então até lá!